saúde e fé. E para isso, ele vem sempre. Ele é nosso querido Super Frei Rinaldo. Bom dia, Super Frei. Bom dia, Super Jéssica. Bom Tudo dia. bem? Que bom te ver, Jéssica. Bom te ver. Bom dia, Super Bianca. Bom dia, Juninho. Bom dia, Super Time. Bom dia você que está em casa. E hoje, Super Jéssica, estamos apresentando ele que é o esposo da doutora Ana Flávia, médica intensivista, o pai do Carlos, que tem 2 aninhos, e o recém-nascido, viu, Juninho? Recém-nascido, o Gabrielzinho. Um mêsinho tem o Gabrielzinho. É o doutor Naim Elias, nosso médico cirurgião vascular, que aceitou nosso convite hoje para falar de um tema importante, Jéssica. As mulheres se cuidam mais, mas os homens, assim, precisam ficar alerta hoje. Hoje, varizes. O tema de hoje, varizes. Importante o tema, né, Jéssica? Importantíssimo, porque nós temos muitas dúvidas, nós mulheres, mas eu acho que os homens também deveriam se preocupar, não é isso? E hoje ele está aqui. Bom dia, bem-vindo, doutor. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, um prazer. Acertei o nome de todo mundo em casa, não? Acertou. Tá assistindo a gente. Ele chegou na maquiagem hoje, Bianca, assim, é aqui que tira olheira de recém-nascido. O Juninho também sabe o que é, né? Sabe o que é isso, né, Ju? Doutor, então para começar, né, Jéssica, vamos definir o que é uma varize. Então, varize é uma doença que se diz respeito à veia, né? Eu acho que todo mundo faz parte do sistema circulatório à veia, e quando essa veia começa a ficar dilatada, tortuosa, aí a gente começa a chamar que é uma veia doente e é chamada de varize. Eu acho que é interessante, acho que antes de falar sobre a veia, a varize em si, explicar como funciona o sistema circulatório do ser humano. Porque de uma maneira geral, no consultório, chega o paciente, doutor, estou com dor na perna e tenho problema de circulação. Só que precisa explicar para o paciente que problema de circulação é esse. Então, é aí que entra a história. Desde o básico, você tem que explicar ao paciente que no sistema circulatório você tem o coração. Ele é a bomba, é o motor do corpo, bate o dia inteiro. E esse coração ele vai mandar o sangue, nutrientes para o corpo inteiro, para o cérebro, para os braços, para o intestino e vai mandar para as pernas. Essa circulação é feita pela artéria. Já o sangue que chegou na periferia precisa voltar para o coração. E esse sangue vai voltar pelas veias. Pelas veias. E aí que a gente consegue falar exatamente sobre as varizes. Varizes, veia, não artéria. Nada. E isso é uma dúvida bem constante no consultório e gera até dúvidas até no diagnóstico. Às vezes você acaba passando com um colega ou não especialista ou não médico e faz um tratamento errado e pode até prejudicar o paciente. Nossa. E quais são, assim, os sintomas? Como eu posso descobrir que eu tenho um problema das varizes? Então, baseado no que eu falei, que é o sangue que precisa voltar para o coração, o coração, ele está mandando sangue para o corpo, só que ele bate com força. E além disso, para sair daqui do peito e chegar no pé, tem a gravidade, o sangue consegue chegar. Para descer, todo o santo ajuda. Ajuda. Para subir, aí que está a dificuldade. A gente não tem um coração na planta do pé para fazer esse sangue subir. Então, o sangue, junto com a gravidade, o sangue ele tem essa dificuldade para subir e o paciente em si acaba chegando, principalmente aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro, ficam sentadas, ou sentadas ou em pé, principalmente padres, área da saúde, enfermagem, ou pessoal que trabalha em escritório. Chega no final do dia, doutor, minha perna fica inchada, sinto dor na perna, fraqueza, cãibra, peso, não consegue dormir às vezes, exatamente porque esse sangue fica parado o dia inteiro, parado na perna e não circula de uma maneira adequada. Mas por que a veia dilata? Por que fenômeno é esse que a veia, porque não consegue voltar o sangue, a veia dilata? Por que dilata aparece? A gente estava até mostrando algumas fotos aqui, Jéssica. Por que de repente tem aquelas veias grossas que olha lá. Bom, olha lá, doutor, é isso lá, tô vendo. né? E por que acontece isso? Por que a veia está dilatando? Ela está perdendo a potência dela? O que é? Então, a gente tem algumas causas que podem fazer com que a pessoa tenha essa doença na veia mesmo, fazendo ela dilatar, ficar torta. A principal causa hoje definida de varizes é a genética, é a herança genética, é impressionante. Sempre quem tem varizes você vai perguntar, minha mãe, meu pai, minha avó, minha tia. Isso basicamente é uma das principais causas de varizes. Aí junta com a pessoa que tem um trabalho, um meio ambiente onde ela trabalha sentada, forçando o dia inteiro, essa pressão de sangue na veia, com o passar do tempo, faz a veia dilatar e com o tempo, juntando a idade, você tem mulheres. Por que a mulher? A mulher, na proporção para homem, é cada 2, 3 mulheres para cada homem. Isso porque a mulher tem muito hormônio, muita variação de hormônio durante a vida dela, uso de anticoncepcional, mulher depois da gravidez,
é muito comum, doutor, engravidei, cheguei, começou a estourar os vasinhos e agora vim aqui tratar. E, então, essa alteração de hormônio na vida da mulher aumenta a chance de varizes. Obesidade, sedentarismo. E essa parte de sedentarismo e a falta de exercício é muito importante. Por quê? Já que a gente não tem um coração para jogar esse sangue para cima, o corpo ele se adaptou. E o que ele faz? A musculatura da panturrilha, a gente chama ela como sendo o segundo coração do corpo humano. Porque a pessoa que se exercita, que fortalece a musculatura, toda vez que ela caminha, faz exercício, a musculatura contrai e você tem esse bombeamento do sangue, porque a veia fica dentro do músculo. Então, você fazendo exercício é um fator para proteger você do exercício. Jéssica, levanta aí. Levanta aí. Ai, meu Deus. Um exercício bom para você em casa Qual que é o fazer. exercício? Segura aqui no meu ombro, Jéssica, segura aqui, eu vou segurando. O doutor vai explicando. Doutor, é isso, Jéssica, ó, levanta. É, a elevação. Levanta, isso, Perfeito. levanta. Eu tô de salto, não tô fazendo muita coisa, ó. 24. Isso aqui é importante fazer, doutor. Por Muito. quê? Porque eu tô Você auxiliando... está fortalecendo a musculatura, que é um dos principais Legal. auxiliadores na... Olha, Isso, gente, né? que Durante o, simples. no- tá- isso é simples. Durante o banho, doutor, você já está lá, faz 20 dessas, segura, se afirma, faz 20. Você está ajudando a musculatura, é isso, doutor? E vou te falar, na pandemia, eu senti muito isso no consultório. O paciente, ele acabou 2 anos parado em casa, sem exercício, principalmente aquela pessoa a partir de 50, 60 anos, que fazia a sua caminhada diária, que fazia seu exercício, parou com tudo. Simplesmente voltaram com tudo no consultório. Doutor, minhas pernas começaram a doer, começou a inchar, começaram a piorar as varizes que eles falaram. Talvez até, pegando o link que você falou, Jéssica, do salto. O salto para variz, por que você falou? Eu não consigo fazer exercício. E muita queixa que chega pra gente é, doutor, eu trabalho, uso salto e tenho dor nas pernas no final do dia. E exatamente por isso, porque o salto, a partir do momento que você usa o salto, você fica com essa perna nessa posição, Travou a sua ali, né? panturrilha fica contraída e você perde esse movimento de contração e relaxamento da musculatura. Viu, Jéssica? Só usa o salto para fazer o Só programa. aqui pra Depois fazer o chega em programa, casa, é isso mesmo. Aquela Importante. rasteirinha, aquele tênisinho. Viu, É um Bianca? tênis confortável para Importante. cuidar mesmo daquele que cuida da gente, né? Os nossos certeza. pés. Exato, né? Agora, como é feito o diagnóstico? Porque nós estamos falando, claro, de algumas veias bem aparentes, né? Sim. Tem pessoas que nós notamos mesmo ali as veias bem tortas, até como o senhor disse. Mas existem exames? Como a pessoa pode descobrir Então, isso? como qualquer paciente, qualquer área, doença da saúde, você precisa conversar com o paciente. Ele precisa saber a queixa dele, o que ele está sentindo, até mesmo para direcionar. É artéria, é veia o sintoma dele, essa causa da perna. E, não, pela história, direcionei para a doença venosa. Aí agora você vai examinar o paciente. Só de examinar você consegue ver a inspeção, você vê as veias, aquelas veinhas mais finas, que são as telangiectasias, aquelas veias mais esverdeadas que ficam pela perna, que são as reticulares, e aquelas veias saltadas. E o problema, às vezes, está naquela veia lá interna, que é o principal causador de sintomas, que é aquela veia que é o responsável por 80%, 90% do sangue que volta para o coração. E esse exame você acaba utilizando o ultrassom. Então, Uma é vez importante, que começou esse processo aí, a veia está aparentemente dilatando, é perceptível. Fazendo um tratamento, fazendo cuidado, fazendo exercício aí, doutor, ela volta à espessura dela ou uma vez que começou o processo Infelizmente, ficou? varizes é uma doença, se for pensar, ela não tem cura. Ela está no corpo, então ela está em esse desenvolvimento. Você pode fazer algumas medidas, exercício, para quê? Para tentar lentificar o processo de formação das varizes, mas tomar remédio ou exercício, ela não vai regredir. Uma vez formada, dificilmente, ela não vai voltar ao que ela era antes. Ô, Jéssica, pois não, Jéssica. Pode falar, Frei. Eu ia perguntar, Jéssica, assim, porque uma coisa são as veias externas que a gente vê, Sim. mas pode ter lá veias que a gente não vê, e essas veias que a gente não vê, que estão lá no interior da perna, elas podem também dilatar, doutor? Sim, e essas, e elas são os mais difíceis de tratamento, porque aquela veia mais, que a gente fala, são as veias tronculares, são as veias mais grossas, estão lá dentro, às vezes o diagnóstico é mal feito, às vezes a pessoa só tem um varizezinho, vasinhos, e uma das coisas que mais aparecem é a pessoa que lá faço o tratamento, trato meus vasinhos. Esse que aparece, esses vasinhos bem superficiais. Só que, se você olhar no aparelho, que a gente já diz o fleboscópio, você vê que você tem uma veia um pouco mais profunda, um pouco mais calibrosa, e ela que está nutrindo essas veias. Aí fala, doutor, eu fui lá, fiz a aplicação 1, 2, 3 vezes, até desisti, não quero mais cuidar da minha perna. E aí você mostra para a pessoa, fala, você tem uma veia nutridora, se você não tratar esse cano, que é o principal, que está levando o sangue,
Não adianta só tratar porque o fluxo do sangue faz abrir tudo de novo. Nossa, então, mas desculpa aí, e tem algumas pessoas que falam assim, mas eu já fiz a cirurgia 2 vezes e as minhas pernas continuam pesadas. Usa até meia de compressão? Usam meias de compressão, tudo isso acontece? É normal, é comum? Então, aí você tem que dividir o paciente, conversar bem com ele. Muitos não aderem ao tratamento correto, não faz a prevenção que a gente pede. Como operei. A veia realmente operada, ela some. Você tratou, tirou. Só que, como eu falei, é uma doença em progressão. Então, tirei uma veia. Se você não se tratar, se você não fizer toda a parte, não emagrecer, não sair do sedentarismo, não usar a meia elástica quando for bem indicada, essa outra veia que estava lá normalzinha, pode vir a fazer. Eu estava conversando com ele um pouquinho no bastidor, assim, Frei tá com a meia, né? Eu já tô com a minha. Ele falou assim, eu tô com a minha, assim, eu não usei hoje. Mas todo mundo pode usar essa meia? Como pode. Não, ela tem vários níveis de compressão. Tem desde a mais... Passar num cirurgião, passar no vascular antes, né? Acho que com certeza. Legal, né? Fazer o check-up, examinar, até porque a doença, ela começa... Se for pegar, hoje em dia tem estudos que mostram que até 80% da população no mundo tem algum grau de varizes. Desde a mais grave, mais 80%. Então, todo mundo, você escutar para perguntar para qualquer um aqui, já ouviu falar de varizes. Só que o problema é que não procura e às vezes procura um médico só em estágios avançados. Nossa. Ô, Jéssica, vamos fazer uma brincadeira aí com quem está em casa, Jéssica? Vamos brincar com quem está em casa, Jéssica? Mito ou verdade? Mito ou verdade? Responda na sua casa aí. Manda ver, Responde Jéssica. aí em casa. Olha, primeiro na tela. Vamos ver se isso daí é mito ou verdade, gente. Calça apertada causa varizes. Sim ou não, para você que está em casa? Pensou? Já deu a resposta? Doutor? É mito. Mito? Mito. Pode ficar despreocupado. Até ajuda, né? Porque aí... Ela ajuda um pouquinho na compressão, mas ela não tem relação com formar variz ou piorar variz. Próxima pergunta aí, próxima. Então é mito, viu, gente? É mito ali. Mais uma aí. Varizes são apenas um problema estético, mito ou verdade? Responda na sua casa, respondeu? Vamos ver se você tira 10. Doutor? É mito. Mito também. Mito. Ela não é só estético. Muitas pessoas mais jovens só procuram pela parte estética. Só que a gente tenta evitar e fazer esse tratamento para não deixar progredir. Até porque a progressão da doença, lá para frente, você pode fazer o quê? Ter aquela pele toda doente, você fazer ferida e até sangramento pelas varizes. Nossa. E são feridas, e são úlceras e feridas que não cicatrizam. A pessoa sofre 10, 15, 20 anos com aquela ferida na perna. Então, não podemos deixar nesse estágio. Nossa, sério, hein? Mais uma. A terceira aqui, olha. Apenas mulheres têm varizes. Mito ou verdade? A senhora aí em casa, dá uma olhadinha pra perna. Do maridão. Eu já tô até olhando pra minha e vou ter que olhar aqui também todo mundo. É só olhar na perna do maridão, hein, doutor? Isso é mito. É mais comum em mulheres, mas os homens também têm varizes. E tem um grande problema aí. O homem, não sei, talvez por não se preocupar com a estética, tem pelo nas pernas, ou até pelo preconceito, não procura cirurgião vascular quando deveria procurar. E acaba chegando pra gente só montar com aquelas varizes bem estouradas, com as feridas. Então, homens, fazem seu check-up, tem varizes, trata quando na fase precoce e até mesmo com prevenção. Eu tenho aquelas aranhazinhas, como é que é? Telangiectasia, né? Eu tenho aqui lá. Aqui, eu tenho aqui no meu joelho esquerdo, aqui, bem pertinho aqui, pequenininhas. Isso pode, não cuidando, pode daqui para uma variz, um quadro de variz ou não? A telangiectasia não, mas ela vai piorando. Ela vai se espalhando e precisa ver a sua telangiectasia se ela não tem aquela veia nutridora, que é a veia reticular que está lá embaixo, e essa sim vai dilatando e pode depois saltar e aparecer na sua perna como uma variz mais grave. Uma pessoa que tem alguma cardiopatia, normalmente ela tem varizes? São coisas separadas também, não. A parte de cardiopatia você vai estar relacionado ao coração e relacionado às artérias. Mas a pessoa, aí você tem o outro lado, a pessoa que tem o coração não batendo muito, começa a inchaço na perna, nos membros, além do sangue ficar parado, está parado também pelo coração. Pode ajudar a piorar a variz, mas em si não está. Vamos lá, mais uma perguntinha aí. Vamos ver se o pessoal em casa, tem gente que está acertando tudo, viu? Ficar em pé muito tempo sentado, também ficar em pé ou ficar muito tempo sentado na mesma posição causa varizes? O que você acha que está em casa, né? Você acha que sim ou não? Respondeu? Eis a resposta oficial agora. Isso, infelizmente, é verdade. 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 Fica muito tempo parado, você não está movimentando, você não está contraindo a musculatura, o sangue fica parado e isso vai gerar varizes mais na frente. Ok. Olha, então mesmo parado também a gente pode fazer ali um exercício. Exato. Aqui, ó. Jéssica, esse legal que você lembrou,
fazer esse exercício, está no ônibus, viaja de ônibus, etc., vai pegar um avião, uma viagem, enfim, longa, né? Ou no carro, desde que não seja motorista, né? Vai lá, vai fazendo exercício, vai estimulando aí o músculo da perna, viu? O segundo coração. Mito ou verdade? Verdade. Vai dar certinho. Tudo mito verdade hoje, hein? Olha só, e agora, malhar? Vamos lá, essa segunda pergunta aqui, hein? Malhar pode fazer aparecer varizes. Mito ou verdade? E agora, Ó, você que gosta de academia, você que gosta de correr, você que gosta de caminhar. Ai. Respondeu? Isso é mito. E tem paciente, às vezes, usa como desculpa, doutor, parei de fazer academia, parei de fazer exercício porque eu estou com medo das minhas varizes. Pelo contrário, se saberam de como funciona o funcionamento das veias, fazendo o exercício adequado, se fortalecendo a musculatura, você está prevenindo, pelo contrário, e ajudando a não fazer as varizes, não formar. Uma varize pode estourar, doutor? Ele se estoura ali, tá tão grossa, doutor, que tá ali, meu Deus do céu, se esbarrou lá, perfurou aquele sangue que jorra. E fazer o que naquele momento? Então, geralmente a pessoa já está numa idade mais avançada, já tem aquelas varizes de longa data, a veia já está bem fina e a pele da pessoa, a partir do momento que ela envelhece, ela já perde aquele tecido subcutâneo. O colágeno, né? E a pele fica bem fininha do lado da veia. Qualquer machucado, qualquer coisinha estica, a veia começa a sangrar. Não precisa se desesperar. Às vezes o pessoal chega no pronto-socorro, doutor, sangrando e perde muito sangue. Pega no pontinho onde está sangrando, coloca o seu dedo, comprime por 10, 15, 20 minutos. Aperta um pouquinho lá. Levanta as pernas para tirar essa pressão do sangue que estava toda para baixo. Isso, a tendência é melhorar e depois procura um cirurgião vascular para tratar a varize, porque pode voltar a acontecer. Jéssica. Eu passei por isso com meu pai. Nossa. Sério? É desesperador, né? Desesperador, né? Sangra muito. Então, infelizmente, nós tivemos que correr com ele, mas graças a Deus agora está tudo bem e faz o tratamento. Nessa situação assim, doutor, por exemplo, o senhor falou assim da perna, levantar a perna. Na cama, eu posso levantar um pouquinho o lado dos pés da cama ali para ajudar, na hora que eu estou repousando, ajudar a gravidade? Com certeza. Você pensar que o sangue precisa voltar, você deitando, ele vai voltar numa certa velocidade. Você elevando o membro, o sangue vai voltar um pouco mais rápido e até ajuda a melhorar os sintomas. Então é saudável levantar um pouquinho? É saudável. Legal. Muito Uma bem. coisa que eu oriento até em relação a levantar, desculpa até interromper, é o paciente, por exemplo, a senhorinha que está em casa, está aposentada, você no seu trabalho, você não consegue parar agora e vou fazer meu exercício. Aquela senhora que está lá, não está conseguindo andar direito, mas tem dor nas pernas, cansaço. A cada 2 horas, para um pouquinho, deita, levanta um pouquinho essa perna para tirar essa pressão, para evitar que chegar no final do dia essa perna cheia de sangue, pesada, cansada. Vale a pena. Super Jéssica, você já ouviu falar de cidades tipo Tiro e Sidônia? Tiro e Sidônia, sim, Você já ouviu falar dos Cédrons do Líbano? Sim. Né? Você sabia que ele nasceu no Líbano? Verdade. Ele nasceu no Líbano, muito Olha. religioso. Né? O padre Pedro Cunha fez o casamento dele. Que né? incrível. Olha só, ele é maravilhoso, né? Olha só. Mas, meu Deus, esse bate-papo foi muito bom. Volte sempre, doutor. Muito esclarecedor, viu? Eu acredito que todo mundo aí de casa vai ficar pensando, não é, nas varizes agora. Tem que procurar tratamento, médico especialista, né? E exercício. Gostei, Frei. Gostou, Levanta né? e abaixa. Panturrilha aí, né? Lembrando que, ó, atenção Lorena, atenção Guaratinguetá, ele tá por aqui, tá na área, o telefone tá passando aí. Tem um Instagram que é o doutornaim.vascular para você segui-lo. Tem várias dicas, vários videozinhos lá para você acompanhar. Isso e mesmo. hoje à noite, depois do Super Benção da noite... Qual o tema? Hepatite. Saúde e fé. Vamos falar do fígado, né? Sabia que depois da pele é o nosso segundo maior órgão? Que é o fígado. Depois da pele é o fígado, então, mas o fígado pode ficar doente. Uma das doenças, hepatite. E é isso que a gente vai falar hoje à noite, depois do Super Benção da noite, 9 da noite, ao vivo, esperando você, viu? Combinadíssimo, Super Frei. Muito obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigada, Obrigado doutor. pelo convite. Eu que Volte agradeço e sempre. estou à disposição. Um abraço para toda a família. Obrigado, doutora Ana Flávia, o Carlinhos e o Super Gabriel. É isso aí. Ai, gente, aquele beijo especial.